Graças e paz àqueles que estão chegando. Vamos começar nosso culto. Paz, Dai. Paz, Wanda. Gostaria de convidar você que já se faz presente nessa live para estar orando comigo nesse momento. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos possibilita, porque nós temos a certeza de que sem Ti nós não somos nada. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E às vezes, diante das circunstâncias, nós começamos a sentir medo, começamos a ficar preocupados. Mas, Senhor, que possa haver esperança, que possamos ter confiança em Ti, tendo a certeza, ó Deus, de que tudo isso vai passar. A cada dia, Senhor, é prorrogado esse período de quarentena, de distanciamento social, e nós sentimos falta, ó Deus, de estar com os nossos irmãos, de aprender um pouco mais na Tua casa, e isso vai gerando um certo desconforto, a ansiedade, Senhor, vai tomando conta do coração. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Precisamos de Ti, ó Deus, precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua ajuda, precisamos de Ti, ó Deus, e temos a certeza de que tudo isso pode passar, de que tudo isso vai acabar, Senhor, mas que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para que o medo não venha tomar conta, a preocupação, a ansiedade, as frustrações, Senhor. Que em nome de Jesus nada disso, ó Deus, possa ocupar um lugar em nossos corações, mas pelo contrário, que dia após dia possamos, ó Deus, ter a certeza de que algo novo vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu volto a pedir, ó Deus, como de costume, nesses cultos e em nossas orações, até mesmo aqui na minha casa, Senhor. Eu peço por aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, aqueles que infelizmente já estão no CTI, ó Deus, aqueles que estão em estado mais grave, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua mão poderosa, vai visitando cada leito de hospital, Senhor, a cada um que se encontra em uma maca, a cada um que ainda não teve uma assistência adequada, Senhor, para poder curar, ó Deus, e tratar dessa enfermidade, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, ó Pai, providenciando cura, restauração. Senhor, muito obrigado, porque recebemos a notícia hoje, ó Deus, de que um grande amigo que nós estávamos orando, ó Deus, constantemente, foi para a sua casa recuperado. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a certeza, ó Deus, de que essas pessoas que continuamos orando por elas também receberão alta, poderão voltar para a Tua casa e celebrar juntamente com seus familiares. Senhor, eu também não quero esquecer daqueles que estão de luto. Senhor, aqueles que perderam os seus familiares, um membro, ó Deus querido, ó Pai, só Tu sabes a dor que cada um deles estão sentindo nesse momento, mas eu peço, ó Pai, para que a Sua paz, o Teu consolo, possa tomar conta da mente, do coração daqueles que estão enlutados. Senhor, em nome de Jesus, existem pessoas perto de nós, ó Deus, que estão sendo vitimizadas, ó Deus, por esse vírus, e isso começa a abalar a gente, porque quando está longe nós não sentimos tanto, mas quando se está perto, ó Deus, isso começa a afetar a nós. Mas, Senhor, que o amor, ó Deus, pelos outros possa ser tão grande quanto nós temos pelos nossos, ó Deus, que são mais achegados a nós. Senhor, que em nome de Jesus possamos amar o próximo como a nós mesmos, que possamos, ó Deus, nos compadecer, que possamos chorar com os que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram, Senhor, suportando a carga um dos outros. Senhor, nós precisamos de Ti nesse momento, ó Deus, por isso que clamamos a Ti, invocamos o Teu santo nome, tendo a certeza de que o Senhor trará resposta, Senhor, às nossas orações, aos nossos pedidos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus,
Jesus, que em breve possamos estar na tua casa, ó Pai, aprendendo, louvando, abraçando uns aos outros, ó Deus, porque sentimos falta desse afeto, desse calor, ó Deus, dos irmãos juntamente conosco em um momento agradável de comunhão, de oração, de intercessão, de clamor, ó Deus, levando a ti súplicas, ó Pai. Senhor, aguardamos esse grande dia chegar, Pai, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações, prepara nossas vidas, prepare nossos ouvidos para as notícias, Senhor, que em nome de Jesus possamos estar preparados em todo momento e que em todas as circunstâncias e todos os momentos em que temos vivido, o Senhor possa nos usar, ó Deus, como instrumento, ó Deus, de forma eficaz nessa terra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, queridos. Vamos louvar apenas um hino e partir para o estudo da palavra. Esse louvor diz: sonda-me, Senhor, que me conhece. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
perigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o Senhor possa estar usando cada um de vocês no seu devido tempo, nesse momento em que nós estamos vivendo, tão delicado. Eu vou estar pedindo a Suzana, minha esposa, para estar orando nesse momento, e que em nome de Jesus, você aí na sua casa possa estar orando juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede, pelo ar que respiramos, Senhor, por nos colocar de pé no dia de hoje. Senhor, diante de tudo que temos vivido, Senhor, passamos a valorizar coisas mínimas, Senhor, mas essenciais para que a gente se coloque de pé, Senhor, todos os dias, para que possamos, Pai amado, abrir a nossa boca e falar contigo. Quando abrimos os nossos olhos, Senhor, passamos a valorizar coisas mínimas, Pai, porque entendemos, Senhor, que muitas pessoas padecem nesse momento. Senhor, clamamos a Ti em nome de Jesus pelo mundo, não somente pela nossa pátria, não somente pelo nosso povo, Pai, mas pedimos ao Senhor, Pai, que alcance, Senhor, a cada leito, a cada pessoa, a cada alma, Senhor, a cada mente, Deus, que chama pelo Teu nome. Pai, sabemos que muitas pessoas ainda, Pai, nem sabem o Teu nome, Pai, como nós podemos pronunciar, ó Deus, mas já clamam por um Criador, já entende, Senhor, que a sua alma está pegada, Pai amado, a alguém, a algo que o criou. Senhor, então em nome de Jesus, Pai, vá, Senhor, e atenda, Deus, o clamor, Pai amado, de um coração aflito, Amém, Pai amado, Jesus. de uma alma necessitada, Deus, Senhor, de uma vida, Senhor, que perece. Deus, traga de volta, Senhor, a respiração, Deus, Pai, uma respiração natural, não mecânica, Deus. Amém, Jesus. Traga de volta, Senhor, aqueles que perecem, Deus, aqueles que sofrem, aqueles que passam, Senhor, por algum momento de angústia, de aflição. Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor, Senhor, daquele que pede, Pai amado, por um ente querido, por aquela pessoa, Senhor, que deu entrada, Pai, a um parente no hospital e nem tem notícias, Deus, nem sabe se está lá, foi dado, Pai amado, como óbito em um hospital, Senhor, está internado noutro, a pessoa não sabe a verdade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, atende o clamor daqueles que buscam pelo Senhor, porque o Senhor é bom, Amém, misericordioso, Jesus. O Senhor é amor, nos ensina a amar com o Teu amor, Pai, é ter misericórdia, Senhor, do próximo, independente da sua religião, do seu credo, do seu pensamento, que possamos amar, Pai amado, como o Seu Filho amou, a ponto de morrer, Pai, na cruz por nós, Amém, pecadores. Jesus. Clamamos a Ti porque o Senhor, Pai, é capaz de responder a nossa oração. O Senhor é capaz de fazer o impossível. O que é impossível para o homem, Senhor, é possível para Ti, porque para o Senhor não é impossível, Amém, Deus. Jesus. E nós pedimos a Ti, ouve, Senhor, o gemido, Pai amado, do mundo, Senhor, das almas que perecem, Senhor, principalmente, Pai amado, com morte eterna, Pai amado, distante de Ti, que haja arrependimento, que haja oportunidade, que haja, Pai amado, mudança, que haja transformação, que haja salvação. Amém, Jesus. Em Cristo Jesus, que o Senhor console o coração daqueles que estão aflitos, que o Senhor, Pai amado, restaure, Deus, aqueles que estão abatidos, que o Senhor, Pai amado, transforme, Pai amado, todo medo em confiança, em ousadia, em esperança, não uma esperança, Pai amado, que venha do governo, não uma esperança, Senhor, que venha do mundo, não uma esperança que venha do dinheiro, Senhor, mas uma esperança que venha de Ti. Senhor, sara, Pai, o nosso mundo, Deus, essa terra, Pai, que clama pelo Teu nome. Ouça, Senhor, o pedido da Tua igreja, Pai, o clamor da Tua igreja, Pai, reconhecendo que só o Senhor é Deus,
Pai amado, e só ao Senhor, Pai, devemos nossa total devoção. Colocamos diante de Ti, guarda as famílias que nos ouvem nesse momento, protege a cada casa, Senhor, cada um, Senhor, que se empenhou, Pai amado, se dedicou a estar nessa live, Pai amado, para Te adorar, para Te exaltar e para aprender um pouco mais da Tua palavra. Amém, usa Jesus. o Teu servo, Senhor, de maneira poderosa. Obrigada por todas as coisas, Pai, porque sabemos que o Senhor continua no controle de tudo e seja feita sempre a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós tivemos a maravilhosa notícia de que um dos nossos amigos pelo qual nós temos oramos constantemente, que ele havia sido acometido desse vírus, ele estava internado, estava no CTI, e recebemos a notícia hoje por meio de um vídeo que ele foi curado. E é maravilhoso receber boas notícias e principalmente resposta da nossa oração. E eu gostaria de falar justamente sobre isso hoje, sobre resposta de oração. Será que nós estamos preparados para a resposta de Deus às nossas orações, a todos os pedidos que nós temos feito a Ele, dirigido a Ele em nossas súplicas, quer seja no momento em casa, quer seja na oração aqui nesse momento? Será que nós estamos realmente prontos para receber as respostas de Deus para aquilo que nós temos pedido? E eu gostaria de convidar a você a abrir a palavra lá em Lucas, no capítulo 1, e vamos estar lendo a partir do verso 5. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo hão de se cumprir. Queridos, acredito que todos conheçam muito bem essa história de Zacarias e Isabel, mas conforme o texto nos apresenta, Zacarias, ele serviu ali no tempo de Herodes, e um anjo recebeu a visita de um anjo vindo da parte do Senhor. Zacarias, ele era sacerdote do turno de Abias. Para entender melhor sobre isso, é necessário conhecer um pouco a história. Os sacerdotes, eles eram divididos em 24 turnos. E esses 24 turnos, cada turno era responsável por prestar adoração durante toda a semana. E eram divididos em intervalos semi-anuais.
Quando se refere ao turno de Abias, para termos resposta acerca desse turno, é necessário abrirmos a palavra de Deus lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, no verso 10, onde os turnos sacerdotais eram divididos. E nesse contexto, Zacarias pertencia ao turno de Abias, que era, respectivamente, o 8º turno dos sacerdotes. E nesse momento, Zacarias ele é escolhido, cai sorte sobre ele. E por que cai sorte? As atividades dos sacerdotes naquele tempo eram divididas em 4 partes. Havia sacerdote responsável, em primeiro lugar, para poder limpar a mesa onde era feita a expiação, onde era oferecido o sacrifício e colocar lenha. Havia outro responsável por limpar os candelabros e havia outro para oferecer e acender os incensos e outro para fazer as expiações e escolher pessoas para oferecer os sacrifícios. No caso de Zacarias, Zacarias ele recebeu a responsabilidade de cuidar do incenso. Então, enquanto Zacarias entrava no templo para acender os incensos, os irmãos ficavam do lado de fora, os demais ficavam do lado de fora intercedendo. Essa oração que era feita na parte de fora do templo não era feita em voz alta, mas cada um em silêncio elevava a voz em oração ao Senhor, enquanto o sacerdote entrava no templo para cumprir a sua responsabilidade. E Zacarias, nesse momento, ele estava responsável por acender os incensos. É importante lembrar que naquele tempo o Senhor não falava, pois houve um silêncio profético da parte do Senhor. Mas o Senhor, nesse momento, ele vai romper o silêncio com a visita de um anjo. E não era qualquer um anjo. Era o anjo Gabriel, que compareceu, que veio à terra e estava ao lado da mesa do incenso, enquanto Zacarias acendia o incenso para adoração. Eu acredito que Isaías deva ter tomado um susto muito grande naquele momento, porque não é comum você receber a visita de um anjo. Ao receber aquela visita, Zacarias ele sente temor, ele se prostra naquele momento. Mas o anjo vai dizer para Zacarias, não tema. Mas o que me chama a atenção no texto é que o anjo vai dizer para Zacarias que as suas orações foram ouvidas. É claro que o texto não mostra para nós o momento ou os dias em que Zacarias orava em seus momentos devocionais e em suas petições e dirigia um pedido específico a Deus. O pedido que Zacarias dirigia a Deus era o pedido de um filho. Zacarias queria ser pai, mas era impossibilitado por causa da esterilidade da sua esposa, Isabel, que também, interessante lembrar, fazia parte da linhagem sacerdotal. Ela era da descendência de Arão. Então Isabel ela era estéril e isso tornava impossível ambos de se tornarem pais. Mas o anjo vai dizer para Zacarias, a sua oração foi ouvida. E o Senhor vai abrir a madre da sua esposa e vocês terão um filho e ele se chamará João. Você vai colocar o nome dele de João. Quando Zacarias recebe essa resposta, acredito que essa resposta é um tanto impactante, isso nos ensina algo que é muito importante. Em primeiro lugar, o que podemos destacar nessa história é que o texto ele é bem enfático quando nós iniciamos a leitura, que vai dizer que ambos, Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis diante de Deus. O que isso significa? Não havia nada que pudesse olhar para a vida de Zacarias e Isabel e encontrar falhas. Eles eram irrepreensíveis diante dos homens e principalmente diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é, mesmo sendo irrepreensíveis, isso não poupou a ambos de ter uma dificuldade em suas vidas. E que dificuldade era essa? Não ter filho. Não ter filhos naquele tempo era muito prejudicial, porque a mulher naquele tempo que não tinha filho era vista como uma mulher amaldiçoada pelo próprio Deus. As mulheres que não tinham filhos eram vistas pelos israelitas como uma mulher maldita, porque a esterilidade naquele tempo era sinônimo de maldição. E era prazeroso para as mulheres conceber. Um exemplo é quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vamos ver que Sara era uma mulher estéril.
impossibilitada de gerar, mas o Senhor abre-lhe a madre e ela concebe, dá à luz ao filho da promessa, Isaac. Olhamos também para a história lá em 1 Samuel e nós vamos ver Ana, mulher de Eucana, que era estéril. Essa mulher impossibilitada de gerar, ela chega diante do Senhor, na presença do Senhor, faz as suas petições, ela rasga o seu coração na presença do Senhor e oferece e entrega ao Senhor o seu pedido, tendo a certeza de que o Deus do impossível poderia responder aquele pedido que ela estava fazendo naquele momento. Ana pede um filho e o Senhor lhe concede. Inúmeros momentos na história nós vamos ver mulheres estéreis que passaram a dar à luz. E por que isso acontece? Porque o meu Deus e o seu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus e o seu Deus é aquele que gera vida em ventres mortos. Ele é aquele que faz com que o ventre passe a ter vida para poder gerar vida. Ele é o Deus do impossível. E quantas mulheres hoje desejam ter filhos, mas são impossibilitadas de gerar? Quantas mulheres hoje gostariam de ter a sensação de sentir o seu ventre esticando, a barriga esticando e poder sentir o ventre mexendo, porque é um ser sendo gerado em seu interior, em ter o prazer de conceber, de dar à luz, de amamentar o seu filho. Acredito que esse era o sonho de Isabel. Isabel sonhava e seu marido orava. Isabel sonhava e o seu marido constantemente chegava à presença do Senhor e oferecia esses pedidos. Nós não sabemos ao certo quanto tempo Zacarias estava orando, mas pelo que o texto demonstra, já fazia tempo que Zacarias levantava a voz em pedido de oração, clamando ao Senhor para que o Senhor pudesse conceber e lhes dar um filho. Mas o anjo Gabriel agora vai trazer a resposta. Depois de tanto tempo esperando, e nós precisamos aprender isso, o tempo da resposta de Deus. Depois de tanto tempo esperando, um anjo Gabriel aparece ao lado da mesa do incenso e vai trazer a resposta de Zacarias. E que resposta é essa, Zacarias? Você e sua esposa terão um filho, e não é qualquer filho. Acredito que Zacarias pediu apenas um filho, mas há momentos em que a resposta do Senhor é maior do que aquilo que nós esperamos. Quantas vezes você já se pegou orando por algo específico, levando a sua voz em oração ao Senhor e não obteve resposta para a sua oração? Acredito que Zacarias não parava de orar. Zacarias não parava de clamar a Deus pedindo por um filho, mas houve um momento em que o Senhor respondeu. Nós precisamos estar preparados para a resposta de Deus. Nós precisamos aguardar confiantemente que o Senhor há de responder. Mesmo, nunca pare de orar, mesmo que a resposta esteja demorando. E às vezes há momento em que nós paramos de orar. A resposta parece estar demorando tanto e que nós pensamos que o Senhor não está ouvindo nossas orações. Quando abrimos a palavra de Deus lá em Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, Abacuque vai levantar a voz ao Senhor e vai dizer: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e o Senhor não virá ao nosso socorro. Abacuque clamava ao Senhor, mas não obtinha resposta por parte do Senhor. Abacuque clamava constantemente ao Senhor e o que ele via no meio do povo, à luz do texto que ele escreve, era somente violência e mais violência. Quanto tempo nós estamos clamando? Quanto tempo, melhor dizendo, quanto tempo nós já estamos em casa e temos clamado ao Senhor? Clamando ao Senhor, pedindo, Senhor, que em nome de Jesus as portas venham ser abertas, a cura para essa enfermidade possa vir de imediato, que possa ter uma vacina eficaz ou um remédio eficaz. Quantas vezes nós temos dirigido nossas vozes ao Senhor e parece que o Senhor não está ouvindo? Não sei se você já viu o filme A Cabana. Eu vi o filme A Cabana há 2 dias atrás, e no filme A Cabana há um momento em que a personagem principal que faz o papel como se fosse Deus,
ela está ouvindo um fone, ouvindo uma música com fone de ouvido. E há momentos em que parece que Deus está com um fone de ouvido, ouvindo a canção dos anjos no último volume. Há momentos em que nós clamamos e não obtemos resposta por parte de Deus. E o que nós precisamos aprender com isso é que quando Deus mantém-se em silêncio, significa que não necessariamente Ele não está ouvindo nossa oração, mas Ele está preparando o meu e o seu coração para a sua resposta. O fato de Deus não estar ouvindo, aparentemente não ouvindo a oração, não significa que Ele não tem uma resposta pronta para cada um de nós. Tenha certeza de que você está clamando e o Senhor está ouvindo, mas antes de responder a sua oração, Ele está preparando o seu coração para a resposta. Zacarias pediu por um filho, a resposta durante anos e anos não veio, mas houve um momento que o Senhor enviou um anjo para trazer a resposta para Zacarias. E essa resposta era uma bênção maravilhosa, que ele estava aguardando, mas agora se encontrava desacreditado que Deus poderia realizar esse milagre. Existem muitas mulheres hoje em dia clamando por um filho, existem muitas casas hoje, muitos pais aguardando a felicidade de poder ter uma criança correndo de um lado para o outro dentro das suas casas. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão clamando por um filho, aguarde confiantemente no Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que realiza o impossível, Ele é capaz de fazer com que uma criança venha a ser gerada no ventre da sua esposa, que tenha confiança, tenha certeza de que em breve uma criança pode estar correndo na sua casa, trazendo alegria para a sua esposa e para você, homem, que tem aguardado ansiosamente por um filho. O nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus que faz com que a estéril seja mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que tem realizado milagres em inúmeros lugares do mundo. E o que eu quero dizer para você é: confie no Senhor. E se você também pode, não sei se você está clamando por alguém também que está enfermo e tem clamado ao Senhor e não tem obtido resposta por parte do Senhor, eu quero dizer para você também: continue clamando, não pare de orar, ainda que pareça que Deus não esteja ouvindo a sua oração, não pare de orar, continue orando, continue lutando, continue perseverando, continue dobrando os seus joelhos, tendo a certeza de que o Senhor está ouvindo a tua oração e que no tempo certo Ele há de responder as suas petições, assim como respondeu a mim e da minha esposa quando vimos a foto do Dr. Marcos saindo do hospital, ainda que meio fragilizado, mas recuperado para a honra e para a glória do Senhor. Nós temos visto que Deus tem realizado cura, então nós não podemos parar de orar. Você pode estar até se sentindo fraco nesse momento, mas o Senhor diz: continue orando. Você pode até estar com medo, mas o Senhor diz: continue orando. Você pode até estar preocupado, mas o Senhor diz: continue orando. Você pode até ter incerteza no seu coração, mas o Senhor diz para você: continue orando, não pare de orar, continue orando. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e será encontrado. Continue perseverando, queridos, em nome de Jesus, tendo a certeza de que o Senhor está ouvindo a tua oração e Ele é poderoso para realizar as suas petições no tempo certo. Zacarias, quando recebe a resposta do Senhor, a resposta foi tão grande, a resposta da sua oração foi tão grande, que ele praticamente não acreditou naquilo que havia lhe sido dito. O anjo vai dizer para ele as qualidades do seu filho. O filho de Zacarias seria um nazireu. O filho de Zacarias era alguém preparado exclusivamente por Deus para ajustar, para preparar o caminho do Senhor. Zacarias pede um filho e Deus lhe dá o precursor do Messias. Você consegue entender isso? Às vezes nós experimentamos o silêncio de Deus, mas Deus nos dá, às vezes, uma resposta maior do que nós havíamos pedido. Zacarias pede um filho, mas o que o Senhor dá a Zacarias é um nazireu.
um jovem preparado, um jovem separado por Deus, porque no relógio do homem parecia até estar atrasado, mas no relógio de Deus a bênção vem no momento certo. O Deus estava preparando o melhor para Zacarias. O filho dele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Querido, a sua oração pode até aparentemente não estar sendo ouvida por Deus, aparentemente. Mas eu tenho certeza de que quando Deus responder a sua oração, a sua bênção pode ser maior do que aquilo que você esperava. Zacarias recebe uma bênção da parte de Deus muito maior do que ele mesmo acreditava que poderia receber. Ele receberia o Nazireu, alguém que não iria beber bebidas fortes, não poderia experimentar bebidas fortes, navalha não passaria na sua cabeça, mas ele era um jovem desde o ventre, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele receberia a incumbência para preparar o caminho do Senhor. A bênção se tornou maior do que ele mesmo acreditava que poderia receber. Em terceiro lugar, há momentos em que a fé nas coisas, há momentos em que a fé no improvável ou na não realização do nosso pedido se torna maior. Por que eu digo isso? Porque quando Zacarias recebe a informação de que o seu filho era aquele que prepararia o caminho, que era alguém já reservado por Deus, que seria cheio do Espírito Santo, Zacarias ele vai dizer: quando isso vai acontecer? Como eu posso acreditar nisso tudo? Zacarias vai responder ao anjo: como eu vou saber se de fato isso vai acontecer? Querido, não era comum receber a visita de um anjo enquanto se estava no templo. Mas quando Zacarias recebe a informação, a notícia, ele não acredita naquilo que seria lhe dado. E há momentos que nós experimentamos isso em nossa vida. Nós fazemos pedidos ao Senhor, nós dirigimos palavras e súplicas ao Senhor, e quando obtemos resposta, não acreditamos que Deus é poderoso para fazer. Porque Zacarias vai dizer: como isso vai acontecer na minha vida se eu agora sou velho? A minha esposa já é avançada em dias. E às vezes nós não acreditamos no Deus do impossível. Às vezes nós não temos certeza de que Deus é poderoso para fazer quando Ele pode fazer. Zacarias agora deixa a dúvida tomar conta do seu coração e a certeza no Deus do impossível começa a ficar de lado. Nós precisamos começar a acreditar que Deus pode fazer o impossível. Deus pode realizar o impossível. Pense no conhecido que está no hospital, que você pensa que é impossível que ele saia. Você precisa acreditar. Se o Senhor diz que Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade, nós precisamos acreditar. Se o Senhor diz que Ele pode preservar o emprego e Ele vai preservar o emprego, enquanto muitas pessoas estão sendo demitidas, Ele vai preservar. Mas se Ele também disser que Ele é poderoso para te sustentar, mesmo que você não esteja trabalhando, mesmo que as portas tenham sido fechadas, Ele vai te sustentar, porque Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O anjo disse para Zacarias: vocês vão ter um filho, mesmo com a idade avançada. E Isabel concebeu e deu à luz a um filho. Nós precisamos acreditar. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Não deixe a incerteza te abraçar. Não deixe os temores da vida soprar no teu ouvido e tentar te convencer de que Deus não possa fazer. Sim, Ele pode fazer. Foi essa fé que motivou Jairo a ir diante de Cristo, na presença de Cristo, e se prostrar diante dele, acreditando que o Senhor tinha capacidade e total poder para fazer com que a sua filha viesse a ser curada.
Foi essa mesma fé e certeza que alimentou a mulher do fluxo de sangue, que ainda que rastejando, ainda que a vida estava lhe saindo, ela foi ao encontro de Cristo, tendo a certeza de que se ao menos tocasse na orla das vestes do Senhor, ela seria curada. E assim foi, ela tocou no Senhor e do Senhor saiu virtude e ela foi curada. Queridos, nós temos muitos exemplos de fé. Temos a mulher Sirofenícia, em que sua filha estava em casa horrivelmente endemoniada, mas ela vai gritando após Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos ainda tentam impedir aquela mulher, mas a mulher Sirofenícia continua clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor se detém, o Senhor se volta para a mulher Sirofenícia, e o Senhor vai dialogar com aquela mulher, e depois do diálogo vai dizer para aquela mulher: vai, porque a sua filha está curada. A mulher não olha para trás, mas ela confia nas palavras do Senhor e nas palavras que Jesus havia dito, e Jesus disse: sua filha está curada. De repente, o seu caso não é necessariamente algum parente que está no hospital acometido desse vírus, mas é um filho que se afastou da presença do Senhor. O que eu quero dizer para você é: continue clamando ao Senhor, continue buscando ao Senhor. Não deixe que a dúvida tome conta do seu interior, mas pelo contrário, a cada dia alimente-se de fé, alimente-se de certeza, alimente-se de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para você, crendo que a sua filha, que o seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. De repente, o seu filho saiu de casa e você não sabe aonde ele está. Acredite que o Senhor está tomando conta dele, independente do lugar aonde ele esteja. Se de repente você tem um parente que está em outro país e está com medo, tenha certeza de que a sua oração aqui no Brasil possa alcançar corações em outros países, porque esse é o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus é assim, querido: enquanto nós clamamos aqui, Ele vai realizando lá. Enquanto eu intercedo por vocês aqui, um milagre vai acontecendo na casa de vocês, e eu tenho a certeza de que a resposta que Zacarias teve pode ser também a resposta que você pode obter para os seus pedidos hoje. De repente o Senhor pode aparentemente estar em silêncio, mas eu tenho a certeza de que a sua oração está sendo ouvida e de que o Senhor, no tempo certo, Ele vai responder a sua oração. Se o seu filho está distante, creia que ele vai voltar. Se ele se desviou, creia que ele vai voltar prostrado no caminho do Senhor, pois essa era a confiança do pai do filho que se perdeu, do pai do filho pródigo, conforme registrado lá em Lucas, no capítulo 15. O pai, ele aguardava todos os dias na porta de casa, tendo a certeza de que o seu filho iria voltar. Ele dormia e ele acordava, e ele tinha certeza de que seu filho iria voltar, ainda que o filho estivesse aproveitando tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer. Aquele pai, relatado lá em Lucas capítulo 15, ele tinha certeza. Ainda que seja uma parábola, contextualizando, nós podemos imaginar que aquele pai todos os dias orava pelo retorno do seu filho à sua casa, e assim ele fazia constantemente. Ele chegava à porta, ele não vinha, voltava para casa e continuava orando, até que um dia, quando ele olha lá no horizonte, ele vai ver o seu filho voltando. E ele não aguarda em casa, mas pelo contrário, ele vai de encontro ao seu filho, ele abraça o seu filho, porque aquele pai tinha fé, ele tinha certeza de que aquele jovem iria voltar são e salvo para casa, ele tinha certeza de que seu filho iria retornar, porque Deus estava cuidando dele, ainda que ele quisesse se afastar da presença de Deus. Não existe um coração quebrantado e uma oração de um justo em que o Senhor não ouça e não responda ao seu tempo certo. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite: tenha a certeza de que a sua oração está sendo ouvida, mas prepare o seu coração para a resposta de Deus, porque o Senhor pode responder com um sim, mas Ele pode ficar em silêncio, Ele pode dizer espera, mas Ele também pode dizer não.
mas em tudo isso, que a nossa oração possa ser a mesma que o Senhor fez no jardim do Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse cálice, passa de mim essa angústia, mas contudo seja feita a tua vontade. Querido, tenha a certeza de que no tempo certo o Senhor há de responder a sua oração, mas que o teor da sua oração possa ser todos os pedidos que você esteja fazendo, mas ao final não se esqueça de dizer: Pai, contudo seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que há de predominar sobre minha vida e sobre sua vida. Zacarias pôde até pensar que Deus não estava mais ouvindo. Ele até ficou descrente naquilo que ele estava pedindo, mas o Senhor respondeu, lhe deu um filho, e o seu filho foi o maior profeta nascido de mulher, conforme registrado por Mateus. Nascido de mulher, não houve maior profeta do que João, porque ele não somente preparou o caminho, mas ele foi aquele que batizou o unigênito Filho de Deus. Queridos, tenha certeza de que a bênção que você está esperando pode vir maior do que você imagina. Creia que o Senhor está ouvindo a tua oração. Creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele há de realizar coisas grandiosas e extraordinárias na tua vida. Que Deus abençoe você. Eu convido você nesse momento a estar orando mais uma vez, porque eu tenho a certeza de que o Senhor falou ao seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque eu tenho a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Nós somos falhos, nós somos pequeninos, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor visite cada lar nesse momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja tocando em cada coração, em cada mente. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor também possa estar indo, ó Deus, nos hospitais, ó Pai, e confortando o coração de cada um, ó Deus, que está pensando nesse momento que vai morrer. Tu és o Deus da vida. Senhor, em nome de Jesus, vai estendendo a tua mão, ó Deus, realizando curas e sinais maravilhosos no meio do teu povo. Continue alimentando a fé dos enfermeiros, dos médicos, ó Deus, que tem clamado constantemente, ó Deus, ao teu nome, tendo a certeza de que a cura, ela vem por ti, de que o milagre, ele é realizado por ti. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, por todas as mulheres que são estéreis, ó Deus, que querem ser mães. Senhor, em nome de Jesus, abra o ventre, ó Deus, conceda o privilégio a essas mulheres de ter, ó Deus, um filho. Senhor, em nome de Jesus, eu peço também por esses pais, ó Deus, que estão preocupados com seus filhos que saíram de casa e não retornaram. Senhor, conceda paz, ó Deus, e tranquilidade e certeza de que o Senhor tem cuidado deles. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, por aquela família que um membro se desviou do seu caminho. Senhor, que em nome de Jesus, ele possa retornar para a honra e glória do seu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que os nossos pedidos, ó Deus, têm chegado até ti como um incenso suave, da mesma forma que Zacarias acendeu o incenso, mas a resposta dele já havia sido escutada. Senhor, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, ó Deus, e no tempo apropriado, o Senhor possa responder, ó Deus. Prepara o nosso coração para as suas respostas, e contudo, ó Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que terá acesso, ó Deus, a esse vídeo, ó Deus, a essa ministração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz, em nome de Jesus, e creia que o Senhor está ouvindo a sua oração e que ao tempo certo a sua resposta chegará. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.